Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa devocional de hoje, meditaremos no texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Aqui está escrito: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. A carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral. É uma carta de cuidado de um pastor mais velho sobre um jovem pastor mais novo que estava galgando muitas vezes pela dor de sua experiência, estava obtendo lastro para seguir avante como o grande pastor que acabou se tornando dentro de sua perseverança, que o levou a ter vitórias na Igreja de Deus. E aqui Paulo recomenda alguns deveres pastorais para com as várias classes de pessoas. Na igreja, o Timóteo estava enfrentando resistência dos idosos. Por ele ser novinho, ele se sentia desprezado pelos mais velhos, bem do jeito, o que esse menino tem para nos ensinar. Mas no mesmo texto da carta ao Timóteo, nós vemos que Paulo encoraja Timóteo, exorta no sentido de incentivar a não permitir que ninguém desprezasse a sua mocidade. Por outro lado, em contrapartida, essa autoridade vinha da unção que ele tinha de Deus, da atitude de respeito como modelo para as várias classes de fiéis. Então aqui Paulo fala primeiramente a atitude de Timóteo com relação às pessoas mais velhas, que ele não repreendesse, não rejeitasse, mas os exortasse como a um pai, reconhecesse a experiência desses valorosos irmãos, que também são falhos, mas não devem ser rejeitados, porém estimulados a servir a Deus na igreja com a sabedoria que vem do aprendizado dos anos na presença de Deus. Da mesma forma, temos também aos moços como ele, que devem ser exortados, estimulados, como que por um pai. O pastor, como na função da Igreja Católica, o termo padre tem a ver com a paternidade. O cuidado dos pastores com o rebanho refletem o cuidado de Deus com todos nós. Então, os moços têm que ser conquistados pela atitude pastoral de respeito ao novo, à inclusão das novas gerações no reino de Deus. Eles têm muito a contribuir e têm muita energia, pois estão no início da vida. E embora Timóteo fosse o pastor, como ele era moço, ele tinha que ter um relacionamento com os moços como de irmãos. Temos também aqui a classe das mulheres idosas. Mulheres idosas são completamente as mãezonas da igreja. Aquelas que viram a gente crescer, viram o jovem Timóteo crescer e agora eram o seu esteio no sentido de cuidado em sua idade adulta. Paulo recomenda que Timóteo as trate com todo o respeito, com todo o carinho, todo o afeto,
como se elas fossem as mães deles, as mães dele. São mães espirituais, verdadeiras mães espirituais na igreja. Então, dentro de uma sociedade que despreza as idosas, sobretudo as viúvas que não têm quem as proteja, o pastor tem o dever, o pastor Timóteo tem o dever de tratá-las com todo respeito e gratidão, pois elas são as mães da igreja. E as moças, como irmãs, com toda a pureza. Por quê? Porque as moças, o contato com as moças sem a pureza pode gerar pecados abomináveis a Deus. Então, com todo respeito, a relação com as moças, com as meninas, deve ser respeitosa. E fazendo isso, a igreja vai bem. Por quê? É uma igreja que tem espaço para todos, jovens e velhos. Não é um gueto de uma patota que se fecha e desrespeita tudo que passou, e também não é um gueto saudosista que vive de passado e não se abre para a realidade do novo, porque a vida se renova a cada dia, a natureza que Deus criou se renova a cada dia, e a palavra de Deus que não volta vazia, ela tem que ser recebida no coração como água em terra seca, como renovo. E cada vez mais, embora a Bíblia, as mensagens do Senhor na palavra de Deus tenham sido passadas, escritas, ditas há muito tempo, ela é sempre atual, porque nessa atitude humilde dos pastores, em seu relacionamento com todas as classes de pessoas da igreja, as diferenças viram diversidade, que é uma riqueza, que nos dá a possibilidade de vermos esta palavra fazer sentido no tempo presente, onde a única coisa que não vai mudar é a mudança. Portanto, perseveremos em estarmos abertos à contribuição de todos e tendo uma igreja inclusiva, uma igreja que tem espaço para toda a classe de pessoas, estaremos chegando à sabedoria e a igreja crescerá em paz e harmonia como família de Deus aqui na terra. Que tenhamos clara esta verdade e a pratiquemos em nosso relacionamento diário para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me